Eu escrevi um artigo recentemente, está em avaliação na Signum, né? Justamente tentando historicizar cada um desses pontos e discutir o que cada um deles significam. E adianto para vocês que um dux no século VII é uma coisa muito diferente de um dux do século IX. Tá? Essas coisas vão mudando com o tempo. Depois de um ano e meio, mais ou menos, de estudo de tese, né, de doutorado, eu percebi que, na verdade, eu não estava fazendo uma história da aristocracia. Eu estava fazendo uma história da aristocracia masculina. Né? E eu comecei a tentar entender como que eu podia articular esses processos de produção social desse fenômeno que é a aristocracia com as questões de gênero, de história das mulheres, enfim, como você preferir. Né? E aí eu percebi, quando eu percebi que a tese tinha esse buraco gigante, né, que era basicamente, não estava olhando para a metade, né, do fenômeno social que eu pretendia analisar, eu percebi que existia uma ausência grande de termos comparativos, seja em latim, seja de inglês, para a aristocracia masculina e para a aristocracia feminina. Né? Os dois grandes termos que aparecem em latim para designar mulheres nobres, ou é regina, né, regina, rainha, ou é abatessa, né, uma mulher que está à frente de uma abadia, um mosteiro, etc. Né? Em Old English, a gente tem duas palavras para designar a aristocracia, majoritariamente, mais usadas, que são Gesif e Fen, né, que também são palavras que mudam dependendo do contexto e tal. Para designar uma mulher nobre, em Old English a gente tem basicamente Queen, né, que vai dar o moderno Queen, né, de rainha. A gente não tem nenhuma palavra para princesa em Old English. Isso é uma coisa que chamou muita atenção. E aí eu percebi mais uma vez, né, aquela coisa que eu falei para vocês da articulação do que aparece na fonte e como que a historiografia lida com isso, né? Por que é comum, já são comparativamente poucos os estudos de caso sobre aristocracia, né? Uma parte é sobre realeza. E desde que estão tratando de aristocracia, quase não trata em série de mulheres nas questões. Por quê? Porque elas não aparecem de forma muito visível nas fontes. E aí uma das coisas que eu tentei explorar na tese é essa pouca aparência das mulheres representa o fato de que as mulheres não tinham tanto poder na sociedade quanto os homens, ou elas exercem poder e, na verdade, são invisibilizadas quando essas fontes são escritas ou produzidas. Né? Eu volto um pouquinho mais para frente nessa questão. Ainda sobre as aparências, uma das fontes que eu trabalhei, que eu achei muito interessante, foi o elmo de Coppergate. Né? Esse é um elmo do início do século VIII, ele foi achado praticamente assim, é uma das coisas mais bem preservadas, garanto para vocês que está muito mais bem preservado que a maior parte das minhas coisas, inclusive desse laptop com que eu estou falando com vocês, né? E que eu achei uma representação boa, porque a gente só tem 5, acho que 6 agora, mas se não me engano 5 elmos encontrados, né, nessa região. Então é um item de um status muito alto, tá? Extremamente reservado para toda a história do que a gente chama do período da Anglo-Saxão, só tem 5 que a gente encontrou até agora, né? E eu acho que ele expressa um pouco como um aristocrata gostaria de ser percebido, né? Aí a gente dando um pouquinho mais de zoom, a gente percebe que tem essas figuras. Eu passando aqui o mouse, vocês conseguem perceber para onde eu estou apontando? Sim, sim. Beleza. Sim. Então, tem algumas cabeças de animais, né? Que esse daqui, às vezes, varia entre um pato e um dragão, né? As interpretações, mas enfim. Alguns animais entrelaçados aqui também, parece ser cabeça de cavalo, né? Aqui especificamente, né? Então, de uma certa forma, é um elmo. Então, ele tende a ter uma característica de proteção e, ao mesmo tempo, expressar essa ética guerreira de forma de representar a ferocidade desses guerreiros, né? Por isso que animais selvagens ou agressivos, né, são representados de forma muito comum, né, nesses itens. E vocês podem ver aqui que esse elmo tem, inclusive, uma inscrição. Tá? Eu já passo a ela, mas aqui só para dar um zoom para vocês verem melhor a cabeça dos animais, o entrelaçado, né, os dentes do que possivelmente seria uma serpente. Tá? E aqui a gente tem essa inscrição de como ela está inscrita, né? Ela atravessa de um lado para o outro, de cima para baixo, e ela está escrita de trás para frente. O que significa que provavelmente quem escreveu sabia escrever, mas não necessariamente sabia ler. Né? Que é um ponto interessante, se vocês quiserem, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. O que traz essa inscrição? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus,
E para tudo ou para todos nós dizemos amém. Os here. Então, se você tem, por um lado, né, um elmo, ou seja, um item de proteção física, né, quando você tem um elemento desse, como uma prece, uma oração, né, ele tem uma outra característica que a gente chama de apotropaico, ou seja, de proteção, de defesa, que seria uma proteção sobrenatural, divina, alguma coisa assim. Né? Inclusive uma prece, não só para Jesus Cristo, mas também Espírito Santo e Deus, né? Para a Trindade. Mas o que eu queria chamar a atenção é o nome. Né? Osrir provavelmente era o nome do aristocrata que era dono desse elmo. Osrir traduz literalmente como exército sagrado. Né? Então, por um lado, você tem esse elmo expressando uma ética guerreira, né, por conta dessa coisa da ferocidade, por outro, um item de proteção, um elemento de inscrição no sagrado muito forte, expressado inclusive no nome, tá? E não só, né, de inscrição no sagrado, mas também de pertencimento religioso. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu mesmo, durante muito tempo, queria demonstrar como que as pessoas dentro da igreja carregavam, quando entravam na igreja, carregavam a ética, as questões familiares, etc., para dentro da igreja. Mas também é interessante como mesmo quem não vai para a igreja dialoga com essas novas expressões religiosas. Tá? E, obviamente, por ser um item de alto status, ele também expressa diferenciação social de uma forma muito nítida. Né? Com relação às mulheres, uma coisa que eu percebi lá no final da tese, né, ao estudar um pouquinho mais os ritos funerários, é que usando os ritos funerários a gente percebe mulheres que são nobres, mas não são rainhas, nem princesas. Tá? Esses dois conjuntos de joias que eu trouxe aqui para vocês, esse aqui da direita provavelmente era de uma princesa, de uma rainha dentro do enterramento, e esse outro aqui com ouro, com cabochão e tal, e umas pedras que provavelmente vêm do Afeganistão, né, pelo que a gente sabe, eles foram de uma mulher, provavelmente uma nobre, que foi enterrada próximo à rainha, ou princesa que foi enterrada com esse cabochão. Né? E a gente sabe isso, inclusive, porque essa mulher que foi enterrada aqui foi enterrada o que a gente chama de bed burial, os enterramentos em cama. Né? Então, existe toda uma performance, toda uma ritualística para enterrar uma mulher de status social muito elevado, e as outras mulheres, né, que tinham o mesmo status social que ela, acompanhavam ela dentro desse ritual em covas menores, né, em covas menos suntuosas e menos demarcadas. Tá? A mesma coisa acontece no campo religioso. Né? Eu trouxe aqui uma lápide, uma das lápides mais bem preservadas desse período, né, que seria dessa mulher que provavelmente era uma abadesa ou uma mulher muito proeminente numa comunidade religiosa, que você tem o nome dela impresso, né, na lápide, você tem a cruz, obviamente, religiosa, o alfa e o ômega, né, representando daquela sociedade, e mais do que isso, o que eu acho bem interessante é que a separação silábica aqui é feita de forma correta. Então, a pessoa não simplesmente só copiou o desenho da letra, né, uma pessoa que provavelmente sabia escrever também, que já fez isso. Tá? Eu sei que isso levanta mais questão do que responde coisa, mas, enfim, parte da ideia da apresentação é essa mesmo. Tá? Então, a aparência, os objetos que expressam como essas mulheres aparecem, né? Elas também expressam pertencimento religioso e uma certa inscrição do sagrado. Ela também expressa diferenciação social, riqueza, status e poder. Em outras palavras, mesmo que as mulheres não apareçam de forma muito explícita nas fontes escritas, a arqueologia pode ajudar a gente a entender melhor qual é o papel social dessas mulheres aristocratas. Tá? Entrando na parte da produção, eu queria começar discutindo formas de trabalho que são minoritárias. Tá? A primeira forma de trabalho dessa sociedade, que tem uma ampla discussão, é a questão do trabalho escravo. A gente sabe por algumas fontes escritas, a história do Ima, a história da Batilda, que confirmam a existência de pessoas que eram reduzidas à escravidão. A história do Ima, inclusive, é bem interessante, porque ele é um nobre que se finge ser um camponês depois que perde uma batalha, e os nobres estavam sendo assassinados pelo exército que ganhou, né? Estavam sendo mortos. Ele finge ser um camponês, e aí, como ele é um camponês, ele é reduzido à escravidão e vendido. Tá? A ideia de que ele fingiu ser um camponês para não morrer. Né? A gente tem fontes legais que falam da escravidão, né? O fio, que é seria um termo, né? em anglo-saxão antigo, e nas charadas aparece o termo eisne, né?
Só que essas fontes escritas, tanto das leis quanto das charadas, elas são num período bem mais tardio, né, lá do final do século X, século XI. A gente também tem evidência de trabalho pago, né, numa lógica parecida com a lógica de jornaleiro no sentido de quem trabalha uma jornada de trabalho. Você trabalha um dia, uma semana, e você é pago por aquilo. A gente tem algumas evidências disso, mas principalmente num período mais tardio, né, do século X em diante. Tá? A forma principal de trabalho é o trabalho camponês. Né? É muito difícil chegar, definir, entender o que é isso. Né? Eu sinto que falta muito para esse período um trabalho parecido com o que o Dudu pôde fazer para a Espanha, para a Inglaterra. O problema é que nem a arqueologia avançou muito nesse sentido. Né? O campesinato, né, definido como grosso da população, que como uma forma que se repete na historiografia, cultivava quase tudo que comia e comia quase tudo que plantava. Né? E quem vai trabalhar na lógica do tentar entender o que é o trabalho camponês faz uma divisão em classe que a gente chama de two-tier, né, como se fosse uma divisão em duas fatias. De um lado, o campesinato livre, do outro lado, os aristocratas. Esse seria o grande corte social proposto por essa historiografia hegemônica, canônica. Né? Eu escrevi um artigo, foi para a revista lá da Argentina, Sociedades Pré-Capitalistas, demonstrando como que essa visão de que a maior parte da população é um camponês livre, ou seja, não está sujeito a nenhum aristocrata, só diz respeito só deve obediência ao rei, não ao aristocrata, só deve impostos e não rendas ao aristocrata, pequeno proprietário, etc. É um debate que está inserido dentro do debate germanista mais amplo, que está acontecendo, por exemplo, na Alemanha, né? Esse livro é publicado em 43, ou seja, a gente está falando da década de 30, ou seja, sim, Alemanha nazista, e que é uma visão de um germanismo liberal que é construído em contraposição a um germanismo racial que está acontecendo, que está ganhando corpo cada vez mais na Alemanha para falar dessas sociedades germânicas, etc. Se vocês quiserem, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Mas o meu ponto principal é essa divisão surge nesse momento e ela ecoa na historiografia até hoje. Né? E que se você assume que a maior parte da população é livre, você abre pouco espaço para discutir dominação social, como é que a aristocracia domina esse campesinato e assim por diante. Tá? Mas o último trabalho de fôlego, tentando entender o campesinato, é de 99. Né? Sendo que na década de 2000, principalmente na década de 2010, a arqueologia avançou muito, inclusive no que diz respeito ao entendimento do campesinato. Só que como é que ela avançou? Qual foram os pontos principais que ela avançou? Tentando entender como... o principal livro é o Farms and Farming, ou seja, fazendas e trabalho agrícola. É um trabalho que é basicamente falando de técnica de trabalho. O que é o camponês? O que ele está submetindo? Divisão social do trabalho? Isso é uma coisa que entra muito tangencialmente nesses trabalhos. Tá? Então, embora tenha um desenvolvimento da arqueologia, as perguntas que estão motivando as escavações, e mais do que as escavações, né? As sínteses que são produzidas, a historiografia que é produzida, que se escreve a partir dessas escavações, está mais voltada para entender como é que se montava uma armadilha para peixe, que angulação se colocava a enxada no solo, e assim por diante. Tá? O estudo de caso que eu usei nessa... Mas até peço desculpa, eu sei. Nem de longe está na melhor forma possível, eu sou horrível de montar PowerPoint, né, mas eu acho que eu tentar ser claro aqui o que eu estou tentando mostrar para vocês. Isso aqui é uma região conhecida como Vale do Pickering. Pickering, né, seria o rio que vai atravessando uma parte da Nortúmbria. Tá? Cada pontinho roxo desse aqui é uma Grubenhaus, é um assentamento, como se fosse uma casa com o solo rebaixado. Né? Em cada uma Grubenhaus dessa, se faria uma atividade diferente. O que me interessa nessas escavações do Vale do Pickering? Né? Primeira coisa, a gente conseguiu descobrir que existe uma grande especialização do trabalho, espacial do trabalho. Né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui está escrito que é zona industrial, né? Ou zona de ofício. Então aqui foi achado muito resto de ferro, né? de produção de material, ferramenta e assim por diante. Aqui uma área de processamento de grãos, né? Inclusive com esqueci o nome dessa palavra, enfim,
prédios voltados para o processamento de grãos, de forma geral, né? E o que eu percebi, além dessa, aqui, essa área mais aqui, um pouco mais ao sul, é a pecuária, né? O que isso mostrava para mim? Primeiro, você tem uma divisão espacial do trabalho que revela uma progressiva divisão social do trabalho, uma complexificação das relações de trabalho, cada vez maior, principalmente ao longo do que a gente chama de longo do século VIII, né? E mais do que isso, né? A gente tem um assentamento a cada 800 metros. E um grande assentamento, seja uma estação de processamento de grãos, seja um assentamento que parece ser de alto status, né? Então uma casa de aristocrata, alguma coisa, a cada 2,5 km. E o número total de Grubenhaus dessas casas, né, de instalações, etc., de uso diverso, é superior a 1.300. O que isso significava para mim? Algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, as forças produtivas nesse momento não são tão retrógradas quanto se pensava, né? Principalmente quando se pega comparação com a antiguidade, parece que as forças produtivas retrocedem muito e depois voltam a avançar no século XI, XII. Não me parece ser o caso, né? Pelo contrário, uma grande complexificação social do trabalho, uma necessidade de uma gestão desse trabalho para integrar esse processo de divisão social espacial do trabalho. E aí, para mim, quem faz essa gestão é um aristocrata. Eu estou chamando de aristocrata, mesmo que seja uma pessoa, um grupo familiar que originalmente era camponês, tá? E mais do que isso, um assentamento a cada 800 metros e um grande assentamento a cada 2,5 km significa que essa pessoa que faz a gestão tem a capacidade de rever, de manter controle, de exigir renda, de punir quem não entrega aquelas rendas com grande facilidade. Tá? Então, para mim, isso é uma expressão muito grande de como essa aristocracia está gerindo e articulando e se apropriando desse excedente camponês. Tá? Como é que a gente acha esses assentamentos? Uma imagem aí, só para vocês terem ideia de como é que a gente faz isso, que é uma geolocalização magnética. Né? A gente vê restos de ferro por esse tipo de ferramenta, né? Através de satélite. E uma dessas grandes casas que a gente tem é uma grande central de processamento de centeio. Né? E esse negócio cinza que vocês estão vendo aí, nada mais é do que cinzas de centeio. E essa é uma vala enorme, gente, muito grande. Tá? Foram contratos só de cinza de centeio, dúzias de toneladas, referente só ao século VIII. Né? Então, é um local de uma produção enorme, muito significativa, num terreno que nem é tão produtivo assim, tá? Só para mostrar para vocês aqui as pedras aqui e esse barro, né, clay, argila que está unindo as pedras, ainda é original. Ele está num estado muito, muito próximo do original, né, muito bem preservado. E também destacar aqui para vocês como a gente imagina que esse negócio está a 5, 6 metros do solo, está meio metro, né, está muito pouca coisa. Muito próximo do chão, que a gente descobre. Né? Então, quais são, né, as conclusões da questão da produção? O trabalho é majoritariamente camponês, a gente conseguiu perceber a divisão espacial do trabalho, com fortes indícios de especialização desse trabalho, e essa especialização exige uma gestão conectando as diferentes localidades, as diferentes especialidades desse trabalho. Né? E a integração dessas comunidades também permite, possibilita, abre espaço para uma vigilância aristocrática, no sentido mais amplo da palavra. Tá? Sobre circulação, né, entrando já na parte 3, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre como as terras, o direito às terras e, portanto, também o trabalho camponês circula nessa sociedade. Tem um grande debate sobre Falkland e Buckland. A ideia é basicamente a seguinte: antes da introdução do cristianismo e das formas de propriedade que a igreja traz, um rei doaria terras ao aristocrata no regime de Falkland. O que significa? O rei pega um pedaço de terra, doa para um aristocrata, quando aquele aristocrata morre, essa terra volta para o rei pode pagar outro aristocrata, pode remunerar outro aristocrata com aquela terra, com aqueles camponeses. As Buckland significam que uma vez que o rei dava a terra usando a tecnologia da escrita, né, e você tinha um certificado, né, um diploma,
que dizia que aquela terra foi doada, né, daí Booklands, né, das terras do livro, que as terras foram escritas, enfim, registradas, ele não poderia voltar para a realeza, né, e que progressivamente a introdução das Booklands teriam pauperizado, ou seja, a realeza, ou seja, o rei teria ficado mais pobre ao longo do tempo. O que a gente tem como grande exemplo nas fontes sobre o que seriam as Falklands, né? O exemplo de como Bento Bispo teria recebido as suas terras e que ele usou essas terras para fundar o mosteiro que depois vai ser o Hermaphrodite, né? Aproximadamente 25 anos, era um guerreiro doméstico a serviço do rei Oswio e recebeu como presente dele a posse de terras correspondentes ao seu nível hierárquico. Ele desdenhava de posses perecíveis para que pudesse adquirir posses eternos e menosprezava o serviço militar e sua recompensa corruptível, para que ele possa ser digno de lutar pelo verdadeiro rei e para ter um reino eterno na cidade que fica acima. Ora, o que isso está trazendo para a gente, basicamente? Quando você é jovem, você batalha pelo rei dentro da domesticidade, né? Ou seja, morando ali na casa régia, comendo junto com o rei, etc., orbitando. Quando você completasse 25 anos de serviço, você recebia um lote de terra, você era autonomizado nesse sentido, e você casava e ficava ali. Né? Essa seria a imagem que a gente traz para as Falklands. Né? Só que isso muda quando entram as Booklands. O próprio mosteiro que o bispo funda, na verdade, é uma transformação nesse sentido, a ponto de, no final da vida, a última coisa que o Beda escreve, o Beda é o principal cronista, enfim, o principal nome para pensar Northumbria nesse período, ele escreve uma carta denunciando mosteiros falsos. Né? Basicamente, para o Beda, a aristocracia, para ficar com a terra e manter em regime de perpetuidade sua riqueza, o poder, etc., que a terra expressava, começou a fundar mosteiros que para eles eram falsos. Né? E aí, assim, eu trouxe uma das menos gráficas, né, que ele fala da luxúria, de como continuam a fazer filhos no mosteiro, etc. Mas, enfim. É uma coisa terrível que homens sem experiência na vida monástica tenham recebido tantos lugares para reger sob os títulos de mosteiro, a ponto de não haver qualquer lugar que sobre para que os filhos de nobres e guerreiros veteranos possam receber uma parcela de terra. Estando, portanto, ociosos e não podendo casar, eles deixam sua terra natal, onde deveriam ser soldados, e viajam além mar ou a luz. Ou seja, a realeza, o Beda também é um comentarista político. Né? Então, o que ele está falando aí é basicamente uma realeza pauperizada, sem capacidade de dar novas terras, não consegue novos guerreiros e fica fragilizada para invasões externas, né? Para citar o chifrudo aí que o Mário mencionou antes da apresentação. Né? Inclusive, a grande tese, a grande hipótese que eu avancei na minha tese era justamente essa, né? Que a conquista viking, na verdade, ela não é uma grande conquista militar ou coisa que o vale. É muito mais uma conquista que acontece em função do desenvolvimento contraditório da classe dominante. Tá? No caso da aristocracia da Inglaterra, que justamente por essa inserção na produção, né, por buscar acumular terra, etc., acaba gerando um facciosismo muito grande e uma autonomização tão grande das facções e famílias aristocráticas que a falta de um poder central é incapaz de responder a uma ameaça externa, seja elas vikings ou qualquer outro grupo. Tá? Ainda sobre circulação de moedas. Tá? A gente tem uma cronologia que é bem fácil para Northumbria, para Inglaterra anglo-saxônica, mas para Northumbria em particular. Primeiro período, a gente tem moeda de ouro, que em inglês chamam de trimsas, né? E aí eu vou dar exemplo da moeda de Harrogate. Depois, a gente tem uma série de moedas de prata, ou chatas, né, em inglês, que são basicamente moedas que são cunhadas pelos reis, pela realeza. E lá no final, no século IX, a gente começa a ter uma popularização das moedas de cobre. Né? Na primeira parte, essas moedas de cobre ainda tem um pouco de prata na composição dela, mas depois vão se tornando cada vez mais de cobre. E essas moedas são chamadas de esticas. Né? As primeiras moedas que a gente tem cunhadas, elas seguem esse padrão estético. Né? Eu trouxe aqui o que parece a primeira moeda, inclusive. Né, moeda de Harrogate, que vocês veem claramente que é uma moeda de ouro, né, vocês sabem que o ouro não perde o brilho, né, ele é a prova de tempo, com muitas aspas, né, e por isso parte do valor dele. E aqui você tem uma figura que está segurando duas cruzes, né, uma em cada mão, dá para ver os olhos, né, o bigode, inclusive as perninhas aqui saindo para fora, um cinto, e o que parece ser o que é identificado, né, pelos numismatas como uma túnica. Né, então é claramente uma figura de um clérigo,
né, com uma cruz, provavelmente uma ritual e uma processual. Do outro lado, você tem uma cruz grega, né, com esse Y aqui, e outras cruzes mais simplificadas em uns símbolos aristocráticos. Né? O que significa? Né? Tem uma grande hipótese que eu concordo, que essas primeiras moedas de ouro, elas são... todas elas têm essas imagens religiosas cristãs. Então, a ideia é que essas primeiras moedas são cunhadas em ambientes monásticos ou eclesiásticos. Tá? E eu acho que não é por acaso. A hipótese que eu avanço em relação às moedas, a cunhagem de moedas, é o seguinte: a cunhagem de moedas não tem relação direta, exclusivamente, com a questão de comércio, de longa duração, etc. Está mais ligada à cristalização do processo de extração de sobretrabalho, de excedente do campesinato. Como a igreja é o primeiro grupo social, né, a primeira instituição a extrair mais trabalho, sobre trabalho, sobre renda, etc., do campesinato de forma sistemática, é por isso que ela começa a expressar a riqueza também dessa forma. Tá? O primeiro rei que a gente tem a cunhagem, o primeiro rei noturno que começa a cunhar é Odefrido. Tá? Quem é Odefrido? Ele é conhecido nas fontes, principalmente pelo Beda, como Rex Doctíssimos, um rei muito sábio, muito versado nas escrituras. Ele passou um tempo da vida na Irlanda, e lá ele teve um treinamento monástico, e assim por diante. Ele teve depois, quando ele voltou, ele sempre ficou muito próximo da igreja. Ele tem uma famosa troca de alguns lotes de terra por trabalhos de cosmógrafos e coisas de livros de alta intelectualidade do período. Então, um cara muito escolado, no sentido de escolástica mesmo, né, dentro da igreja, e muito voltado para isso. E ele é o primeiro rei que cunha moedas. Né? E o reino dele é de 685 até 704, 705. Né? Se a gente coloca numa cronologia, ele é o primeiro rei que cunha moedas nesse período. A gente só vai achar a moeda do próximo rei 32 anos depois. Tá? E emulando o modelo dele. Qual é a minha hipótese? A cunhagem do Aldefrido, muito embora seja uma cunhagem régia, real, do rei, ela é muito mais uma cunhagem eclesiástica por conta dos saberes e das formas de processar riqueza e trocas, e inserir essa riqueza dentro do processo de dom e contradom, de trocas dentro da aristocracia, que ele aprendeu na igreja. Ele trouxe essa inovação, né, do saber monástico, ou eclesiástico, se preferir, para o elemento real, que depois foi copiado. Tá? Então, quais são as conclusões sobre circulação? Né? O sistema de doação de terras em jus perpétuo, né, em direito perpétuo, desse outro regime que a igreja introduz, produz uma contradição no desenvolvimento das relações sociais e da aristocracia. Né? E a cunhagem de moedas surge não exclusivamente pela circulação, mas pela cristalização das relações de exploração e como a forma circular sobre o trabalho produzido. Tá? Entrando agora na parte sobre consumo. Né? Como é que a gente sabe que essas pessoas comiam? Né? A gente tem evidência arqueobotânica, né? A gente consegue descobrir o que aquelas pessoas comiam de forma mais diversa. A gente tem evidência zooarqueológica, né? Ou seja, restos de ossadas, né? que seja porque de animais abatidos, seja de resto de comida mesmo. Né? E o que a gente percebe nesse corte? Né? Primeira coisa, que diz respeito a comida vegana, digamos assim, né, que não tem base animal, é o mesmo volume, tanto come-se a mesma coisa na aristocracia e no campesinato, tá? Em termos de legumes, de frutas, etc. A diferença é acesso, basicamente, a ervas e outras formas de tempero, e também a variedade. Né? Mas, essencialmente, em termos de consumo vegetal, é muito próximo. Tá? E o que a gente sabe em termos de consumo de proteína animal? A gente tem um corte de classe aqui muito forte, tá? No sentido de que
as ossadas, que são identificadas como ossadas camponesas, geralmente comem proteína de maior qualidade. A gente percebe isso por conta do tipo de isótopo de nitrogênio que se encontra na ossada e pela concentração desses isótopos de nitrogênio, né? Então, basicamente, o que a gente descobre camponeses geralmente comem aves, né? Geralmente frango, galinha, alguma coisa assim doméstica, por mais tempo, né? O que, inclusive, evita um desenvolvimento de artrite, artrose, osteoporose, que é muito comum em aristocratas, porque comem muito porco, muita gordura, etc., né? E na aristocracia você vê, acima de tudo, porco, né? Na aristocracia leiga, porco e boi, né? E na aristocracia eclesiástica, ovelhas, né? Que tem a ver também com o processo de, principalmente vitelo, que tem a ver com o processo de produção de pergaminho para escrever. Idealmente, o seu pergaminho precisa ser de um animal muito jovem, porque ele não tem ruga, não tem marca e tal. Então se comia muita ovelha e caprinos nesses assentamentos, tá? Então você tem essa divisão de classe, mas também em alguns assentamentos parece, não é uma lei geral, tá? Mas é muito comum você ter também uma diferenciação no consumo por gênero, né? Geralmente homens comem muito mais bois e carne vermelha, né? Principalmente bovinos, do que mulheres. Mulheres tendem a comer peixe e ave também, tendem a comer carne branca tanto na aristocracia quanto no campesinato, tá? O meu estudo de caso para estudar consumo foi Flixborough, para vocês verem aqui onde é. Ele, na verdade, ele é um pouquinho... Esse aqui é o rio Humber, né? Então ele é ao sul da Nortúmbria, na verdade, fora da Nortúmbria, mas é muito próximo. Então era um estudo de caso interessante, inclusive, para comparar com outras regiões, né? Esse sítio ele é ocupado do século VII ao século X, continuamente, ou seja, ele continuou sendo usado nesse tempo todo, né? O que a gente acha nas diferentes fases, né? Na primeira fase, a gente acha chifres de bebê, né, e copos que são importados da Gália, principalmente da região do Reno, né? São cerca de 50 copos, ou seja, é muita coisa. Provavelmente era um sítio, né, um assentamento de alto consumo, de alguém muito, muito poderoso, né? Até o século IX, os bovinos são quase 50% dos animais consumidos. Isso é incomum, gente. Isso é incomum. Isso é coisa de sítio ou da realeza ou de alguém muito próximo da realeza. Tá? Entre fins do século VII e início do século VIII, não só os animais são bois, né, são bovinos que são mais incomuns, mas são importados de Flandres. Tá? Então a gente está falando de um lugar de uma concentração de poder muito séria, muito importante, muito rico. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, os animais abatidos são encontrados com idade mais avançada, que significava, provavelmente, que eles traziam esses animais de Flandres, que eram mais altos, mais fortes e tal, botavam eles para trabalhar, muito provavelmente para cruzar, né, para gerar uma nova raça, para tentar gerar animais maiores, mais fortes, etc. também, e depois eram abatidos e consumidos nesse sítio, né? E a gente tem uma pouca concentração de javali, garça, ganso selvagem e aves de rapina. É rapina aqui. Rapina. Mas, enfim, o que significa? Que também se caçava. Tá? São animais que eram caçados. Ter pouca concentração reforça a hipótese de que era caça, porque, obviamente, você consome muito mais o gado que está ali presente. E tal, né? No século IX, a gente tem uma transição das formas de consumo, mais para peixe e para ovelhas adultas. Tá? O que significaria? Né, qual seria a resposta mais imediata? Ora, no século IX, a gente tem a passagem do que era uma grande propriedade leiga para uma propriedade eclesiástica, né, já que peixe e ovelha, né, geralmente indica isso. E a historiografia discutiu muito, passou muito tempo discutindo quando é que aconteceria essa passagem, ou se ele já seria uma propriedade eclesiástica desde o início. Por quê? Porque a gente tem evidência de escrita desde o princípio. Né? Embora os padrões de consumo indicassem isso, a gente tem aqui, inclusive, bem claramente aqui a cruz, né, como uma coisa que é da placa de fundação, né, do assentamento. A gente tem um anel que lembra muito o anel de episcopal, né, o anel de bispo. A gente tem a canetinha para escrita em pergaminho.
E se debateu muito tempo na historiografia qual era a natureza desse assentamento, se ele era eclesiástico, se ele era laico. O que interessava para mim era justamente a dubiedade. Né? Se o Beda está lá reclamando daqueles mosteiros que não parecem ser uma vida monástica ideal, que as pessoas estão coisando, para mim, Flixbus é esse caso. Né? A dúvida que a historiografia tem, para mim, expressa uma dúvida da época, mais do que uma dúvida, uma contradição da época, se você preferir, né? Se você me permitir. E justamente essas barreiras não são tão fixas assim. Tá? Então, quais são as conclusões que a gente tem sobre o consumo? Né? O consumo da aristocracia, ele revela conexões extralocais, como eu falei, coisas que vêm importadas, né, do continente e tal. A forma de consumo dentro desses banquetes aristocráticos, né, demonstra uma grande forma de diferenciação social, né, e aí o boi entra para os leigos e os ouvintes para os eclesiásticos. A presença frequente de banquete representa um estilo de vida que está baseado na necessidade perene, contínua, né, cotidiana de exploração do trabalho. E o consumo também vai expressar a diferença de status, riqueza, poder, inclusive gênero. Tá? Então, concluindo já aqui a minha fala, o que faz, então, um aristocrata? Quais são os principais pontos para mim? Para mim, a aristocracia é uma classe social que vive da extração do trabalho e dos produtos do trabalho do campesinato. Né? As formas de circulação de riqueza apropriadas pela aristocracia se cristalizam, se expressam a partir de mecanismos estabelecidos, introduzidos, né, iniciados, inovações pela igreja ou pela estrutura eclesiástica. E as formas de consumo diferenciadas da aristocracia vão revelar para a gente também um estilo de vida luxurioso com conexões, seja de alianças comerciais, de troca de presentes, que são extralocais. Tá? Então, por mais que essa ideia de um aristocrata sentado pode projetar a ideia de uma família, um grupo familiar parado numa região, né, na verdade, eles estão em conexão o tempo todo. Então, existe uma identidade, uma dinâmica de grupo significativa para mim também em relação a isso. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que não tenha cortado, que tenha dado para entender na boa, etc. E agradeço a atenção, né? Enfim, a presença de todos aí. Devia ter começado por isso, né? Mas, enfim, tem um monte de gente aqui, pessoal. Obrigado aí pelos 2 dedinhos de atenção.